Hoje o programa Com a Câmara na Cidade está na região mais tradicional de Porto Alegre, o Centro Histórico. Mas a partir de agora nós vamos falar de inovação ou da construção de novas tradições. A revisão do Código de Posturas da capital é o tema deste programa. O programa de hoje conta com o vereador Sebastião Melo, que preside na Câmara Municipal a comissão especial para a revisão do Código de Posturas. Vereador, antes da instalação da comissão, o senhor fez parte também do grupo de trabalho que iniciou toda essa discussão. Pois é, esse tema, Código de Posturas, aliás, eu começo pelo nome, acho que Código de Postura tem que ser mudado, tem que ser Código de Convivência, Código de Civilidade, qualquer outro nome, menos Código de Postura. O que trata isso, né? Na verdade, é a regulação do espaço urbano público, porque nós sabemos que o mundo urbano é um mundo complicado, é um mundo do cotidiano das cidades, você vê pichações, lixo na rua, pessoas que não respeitam o trânsito, sons desde os veículos até as residências, em alturas enormes. O poder público não tem um braço tamanho que consegue alcançar todas as calçadas, todas as esquinas, todos os bairros. É preciso que as pessoas, em coparceria, de cogestão com o poder público, ajudem nisso. O primeiro papel dessa comissão é envolver a sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada através dos conselhos, das associações, das entidades, de toda essa organização que tem a cidade. Nós estamos então debatendo, dividimos em 8 grandes temas. Já fizemos o lançamento com o Roberto da Mata, que eu considero um antropólogo melhor, dos melhores cabeças para discutir comportamento humano. Foi uma grande conferência magna. Nós já fizemos o primeiro debate sobre direitos humanos, sob o comando do Rolim, do Marcos Rolim, também, que é uma pessoa muito especialíssima para tratar esse tema, e temos mais 8 encontros. Bom, depois desses encontros com a sociedade civil, nós com o anteprojeto vamos rodar a cidade territorialmente, também por segmentos da sociedade, e pretendemos no final do ano apresentar um projeto para que a próxima legislatura possa apreciar. Então eu acho que é um debate muito rico, estou muito entusiasmado. É importante dizer que essa iniciativa partiu da mesa diretora do presidente Mauro Zacher, que com muita competência elencou alguns temas no início da sua gestão, delegou para essa comissão especial, e eu estou dividindo com meus colegas, com a relatora Maria Celeste, que vai fazer também, está fazendo um belo trabalho com os demais vereadores, e nós queremos então dar essa contribuição até o final do ano para que a próxima legislatura possa enfrentar esse tema. Numa conversa que tivemos com a presença do vereador Melo, o vereador Zacher, nosso presidente da Câmara, o Marcos Rolim, sobre esse tema, o Rolim usou uma expressão que eu acho que ela é muito bonita e que ela facilmente traduz isso tudo. Ele chama-se, esse código vai ser a constituinte do cidadão. A constituinte do cotidiano. Quer dizer, como regular a nossa vida em sociedade no dia a dia, nas pequenas atitudes, nas relações que estabelecemos no espaço público. E esse código de posturas, com a defasagem, com o perfil que ele está fora dessa possibilidade. Então, nós temos um código de convivência, como colocou bem o vereador Melo, que preside a comissão, que atualize e regule a nossa relação no dia a dia de uma maneira democrática, porque estamos vivendo a plena democracia no Brasil, de uma maneira que leve em conta que o cidadão no espaço público ele tem que ser colaborador,
Não adianta nós querer nos dar cotovelaço no espaço público, nós vamos brigar, daqui a pouco nós vamos estar nos dando tiros. O espaço público tem que ser cuidado por nós. É como a gente cuida da nossa casa, quer dizer, se tu não cuida da tua casa, ela vira uma esculhambação, não é verdade? Bem, se tu não cuida da cidade, ela vira uma esculhambação. A cidade nada mais é do que uma extensão da tua convivência familiar, só que tu estás convivendo com a grande família, que é conviver com aquele que tu não conhece. Para além da democracia, a democracia participativa é uma necessidade. Exatamente, a democracia participativa, a democracia no cotidiano. Quer dizer, democracia não pode ser vista apenas como votar periodicamente, ter o teu candidato, ter o teu partido, participar do debate das grandes questões públicas da cidade, aliás, como teremos neste ano. Uma democracia também é tu seres democrático e agir democraticamente no teu dia a dia, na relação com o teu vizinho, na relação com o teu amigo, na relação com a pessoa com quem tu está compartilhando o espaço público no trânsito, né? Porque muita gente fala que é democrático e na hora que tem um problema no trânsito ele vira autoritário, parece que é o dono da bola, quando não é. É uma pessoa que tem que compartilhar e dividir com o outro e colaborar com o outro, porque o outro é o pedestre, o ciclista, é o que não está usando outro meio de transporte. E tudo isso tem que ser possível e tudo isso tem que ser respeitado e todas as possibilidades e todas as especificidades têm que ser respeitadas. Então, ser democrático no dia a dia é o mais difícil. O Código é de 75, é uma lei defasadíssima, porque a Constituição é de 88, tem um capítulo especialíssimo das minorias que não foi recepcionado pelo Código, porque o Código vem do anterior. Então nós precisamos trabalhar, não é, para fazer uma ferramenta mais moderna, começando pelas multas que hoje são muito pequenas, inaplicáveis, quer dizer, tu não tem uma fiscalização centralizada. Vou te dar um exemplo. Será que é razoável você ter 5 fiscais para visitar um estabelecimento, cada um num departamento da prefeitura? Isso é um absurdo, isso não existe. Eu tenho que ter um fiscal qualificado, que ele trate da saúde, que ele trate da SMIC, que ele trate do lixo e que ele possa autuar em caso de irregularidade com eficiência e autuando também gradativamente de acordo com o poder econômico. Outro exemplo que eu quero também colocar para rolar esse debate é a questão da guarda municipal. Nós temos quase 600 guardas municipais, né, que recebeu nessa gestão, digamos assim, uma qualificação maior, melhoria de salário, a vizinhança segura é uma realidade, não ficou só cuidando dos prédios públicos, né, e das escolas, mas eu entendo que um guarda municipal, se qualquer um do povo, ao ver uma árvore tombada, deve comunicar à prefeitura, é obrigação maior de um guarda. Se um guarda passa na frente de uma escola e vê uma boca de fumo, é obrigação do guarda fazer isso com a Brigada Militar. Agora, como fazer isto manualmente? Não, nós estamos na era da informática. Para mim, um guarda municipal tem que ter um tablet na mão e qualquer dessas ações da prefeitura, ele tem que estar acionado e linkado transversalmente com a prefeitura para comunicar essas ações. Então, esse debate do Código de Convivência, ele vai ter desdobramento com a guarda, desdobramento com a fiscalização, desdobramento com o Código de Procedimento Unificado, porque para cada procedimento do município hoje você tem uma lei. Quer dizer, o cara corta uma árvore, ele tem que recorrer a uma lei para ser o procedimento. Se ele joga o lixo na rua, tem outro procedimento. Não, tu tem que ter um procedimento unificado. Isso é mais genial, isso não custa dinheiro. Não precisa ter orçamento. Quando você discute o Código de Convivência, vai discutir coisas que vão mudar a cidade e não vai se discutir sobre um dinheiro público. Por exemplo, a ideia do Melo de fazer uma fiscalização integrada não é contratar mais fiscais. É os mesmos 250 fiscais que tem a prefeitura, em vez de estar dividido setorialmente, né? Os que cuidam da saúde, os que cuidam da SMIC, os que cuidam não sei o quê, os mesmos 250 ser capacitados para cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então, em vez de tu ter 250, tu vai ter 250 multiplicado por 5, por 6, por 10, com os mesmos 250, só que o olhar deles vai se abrir para fiscalizar tudo. Não é mais dinheiro, é trabalhar com mais eficiência, mais resultados, é levar em conta a transversalidade, é ter um olhar mais múltiplo e é ter um olhar também mais fraterno, mais solidário, mais humano. Então, eu quero dizer o seguinte, eu estou extremamente feliz
que o presidente Zacher, que agora o presidente da comissão Melo, que a Câmara de Vereadores, num momento tão importante que nós vamos discutir a cidade, que é um ano eleitoral, a Câmara se colocar um debate desta estatura. Não é um debate eleitoral. Não é um debate para discutir quem é melhor, quem é pior, quem vai... Não, é um debate para nós discutirmos como nós podemos conviver de forma mais humana, mais solidária, mais fraterna, mais amiga, neste pequeno mundo onde nós moramos, que é a nossa cidade. O legado público é o mais importante. Justamente a dificuldade, o desafio para a revisão do Código de Posturas é sair desse discurso e implantar nas entranhas da cidade essa nova realidade, né, vereador? Como é que, dentro de todos esses temas, como é que a comissão vê os desafios, mas também os passos já dados no sentido de resolver essas questões? Bom, como dizia o Padre Vieira, né, discurso sem prática é que nem tiro sem bala, troa, mas não fere, né? Eu quero começar essa discussão, nós estamos num espaço público importantíssimo, que é uma referência, que é o Chalé da Praça 15. Olha, discutir o cotidiano da cidade, eu quero começar pelo Centro Histórico, porque o Centro Histórico, se ele não é nosso bairro original, ele é sempre o nosso segundo bairro. Veja que a postura urbana, a textura, a postura nos últimos tempos do centro melhorou muito. Aqui ao nosso lado esquerdo, né, você via sempre os nossos camelôs, que são homens e mulheres de lutas, de trabalho. O que é que o governo fez? Né? Regulando melhor o espaço urbano, os transferiu, não é, para um camelô, onde eles estão muito melhor abrigados, e fez com que esse espaço público fosse devolvido à população. Isso é uma postura urbana importante, né? O mercado público renovado, o chalé renovado, uma praça da alfândega, os automóveis, né? Os automóveis, uma cidade, quando ela começa, as pessoas começam a perder para os carros, está tudo errado. Quer dizer, o foco de uma cidade tem que ser as pessoas. Então, hoje, infelizmente, no mundo, não é no Brasil, no mundo, os carros em muitas cidades passaram a ser mais importantes que as pessoas. Então isso é discutir sim um código de convivência na cidade, onde o pedestre seja respeitado, não é? Onde a criança aprenda no colégio, entendeu? E com os seus familiares, quer dizer, de que essa postura urbana faz uma cidade melhor. Quer dizer, será que um pai que bebe cerveja dirigindo com a criança atrás, mas que postura é esta? Que sociedade nós vamos criar? Som alto na cidade é um problema seríssimo. Você não tem um guichê hoje no poder público local para reclamar. Por quê? Porque o 156, que está funcionando muito bem, funciona até um determinado horário, horário da noite, 11 horas, então se é depois das 11 horas eu não tenho a quem recorrer. Mas mesmo que ele tivesse aberto, como é que eu vou medir um som à noite? Porque eu tenho que ter a materialidade. Então eu imagino que lá no final dessa discussão, e com uma ferramenta modernizada, que eu não sei se é um código de convivência, ou se são várias leis esparsas reunidas, nós poderíamos distribuir, sei lá, 1,5 milhão de cartilhas, para que cada cidadão tivesse no bolso, sabendo assim, bom, o que são os meus direitos, os meus deveres, e quais os guichês que estão abertos para que eu possa recorrer. O Brasil não falta leis, o brasileiro não gosta de cumprir leis. Por quê? Porque no Brasil a regra é não cumprir leis. Então, não basta ter uma ferramenta, ela tem que ter aplicabilidade. As razões da impunidade, no Brasil, é a certeza da impunidade. Quer dizer, o cidadão, eu vou botar o lixo na rua, eu vou botar o pneu, eu vou dar um soco na cara, porque não vai acontecer nada comigo. Porque assim, eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do Beltrano, eu sou amigo dos grandões. A lei vale para outros, não vale para mim. Então, eu diria que, para mim, o melhor papel que a Câmara pode fazer neste momento é fazer aquilo que a governança fez logo ali atrás, que foi, eu participei de vários cursos divididos pela cidade, que era capacitar o cidadão para cuidar da cidade. Então, se nós conseguirmos, e os espaços têm sido bons no sentido da mídia, e tem sido uma manifestação pelas redes sociais muito positiva, de criar essa ambiência, de que o cidadão ser corresponsável desse processo, eu diria que é um ganho enorme. Nós aqui temos uma cultura estatal. Aqui o Estado veio antes da sociedade, sabe?
A gente discute muito isso, né? Desde a época, né, do Brasil Império, quer dizer, Brasil Colônia, enfim, nós somos sempre comandados por um forte poder estatal, geralmente estrangeiro, depois virou um poder nacional, mas ainda um Estado superdimensionado e uma sociedade muito fragilizada. Esse processo vem mudando aos poucos, a democracia vai fazendo a sociedade ficar mais forte. Mas ainda nós temos a ideia, é muito forte dentro de nós, de que o espaço público é coisa do Estado. Eu cuido de mim, eu cuido da minha família, eu cuido para ganhar dinheiro, eu pago meus impostos, mas o resto que se vira o Estado, eu fiz a minha obrigação. Isso está muito enraizado dentro de nós. Só que o que gerou isso? Uma irresponsabilidade com o espaço público. Aquele negócio, né? Em casa tu cuida bem do lixo, não sei o quê. Na rua tu joga bagana de cigarro na calçada, tu joga garrafa PET não sei aonde, tu toma um picolé e o resto tu joga em qualquer canto. Quer dizer, olha como a cidade, nesse sentido ela é suja, mas ela não é suja porque o DMLU não faz o seu trabalho. Ele faz o seu trabalho, ele recolhe o lixo todos os dias, ele vai nas vilas, só que entre um recolhimento e outro se passam 24 horas. Tu fazer um recolhimento cada 15 minutos, tu teria que ter todo o orçamento da prefeitura só para fazer isso e o resto. Só que o que acontece? Entre as 24 horas de um recolhimento e outro, as pessoas sujam, então a cidade está suja. Pode ter certeza, porque as pessoas botaram um lixo onde deviam botar. Essa mentalidade também causa aquela questão de não participar da política, né? Porque política é coisa de Estado, não me atinge, né? Mas Porto Alegre nos últimos 20 anos tem evoluído nessa questão, inclusive com o orçamento participativo. Se é participativa, a gente está evoluindo nessa direção. Eu acho que nós estamos avançando muito nessa direção. Tanto é verdade que olha a decisão que a Câmara tomou. O ano passado nós tivemos um 5º Congresso da cidade que discutiu em toda a cidade essa maior responsabilidade do cidadão também com o espaço público. O Código de Convivência que está sendo agora construído pela Câmara, ele vamos dizer, a culminação deste movimento. Por isso que eu não tenho pressa, como diz muito bem o Melo, tá certo? Não é a questão de nós ter uma lei daqui 1 mês ou 6 meses, não. Isto é gerar um movimento na sociedade, pode levar até 1 ano, 2 anos. Quando o código for realmente solenemente aprovado, é porque ele foi muito discutido, muito debatido, os meios de comunicação têm que comprar essa pauta. Isso é fundamental porque tem que mudar a atitude, o comportamento. Não adianta ter mais uma lei. Os Estados Unidos há uma forte sociedade civil. O individualismo deles, ele se combina muito com o comunitarismo. Eles são muito defensores do seu individualismo, mas eles têm uma grande responsabilidade pública pelo espaço público. Eles não acham que o espaço público é do Estado, ao contrário. Eles ocupam o espaço público, eles fazem o Estado se comprometer na parte que lhe cabe. Lá tem um movimento cidadão, um movimento de redes sociais. Quando eu participei lá na campanha do Obama, eu participei de um movimento chamado Move On. Move On significa se movimente. O que é isso? A reunião de pequenos grupos de líderes de vizinhança que assumem a responsabilidade por melhorar o seu ambiente público e fazer coisas em conjunto. E quando precisa do Estado, chama o Estado para sua responsabilidade, não fica esperando pelo Estado. Aqui a gente acha que a questão de espaço público é coisa dos políticos, né? É coisa do governo e tal, e aí gera o que nós chamamos essa irresponsabilidade. Por isso eu acho que o que está acontecendo em Porto Alegre é uma mudança de cultura. Eu acredito sinceramente nisso. Esse tempo o Melo estava lá, nós estivemos juntos, nós estávamos lá recolhendo lixo na beira do Guaíba, tá certo? Quem fez isso? Não foi o DMLU. O DMLU estava lá para ajudar, foi chamado, mas quem fez isso? Uma rede social começou a conversar através do Porto Alegre CC e juntou lá 70, 80 pessoas e nós estávamos lá porque também fomos chamados e assumimos também a nossa parte. Eu acho que isso mostra também que a sociedade já começa a dizer, não vou ficar mais esperando, né? Vou começar a fazer a minha parte e vou chamar o Estado, no caso o município, o Estado, a União, as suas responsabilidades.
Esse código também só pode sair se tiver uma perfeita sintonia com o Executivo. Todas as secretarias, não tem uma nem duas, todas elas têm um papel definidor para uma boa ferramenta. Por quê? Porque o poder público, porque o Código de Convivência ele tem que ser analisado. De um lado, as posturas municipais em relação ao cidadão, as posturas do cidadão em relação ao poder público e dos cidadãos entre si. Então, o poder público também não é cumpridor de boas posturas. As calçadas que pertencem ao poder público não são as melhores. Então, não basta eu notificar o particular para fazer as calçadas se eu não faço as minhas. Não basta o poder público querer exigir do cidadão se ele tem um mobiliário urbano defasado, enorme, e que é uma coisa que nossa cidade tem que dar um destino a isso em seguida. A nossa cidade é bonita. Eu acho que São Paulo, por exemplo, depois o prefeito Kassab tomou uma decisão radicalizada. Ele fez a faxina geral, mas eu quero dizer o seguinte: a cidade de São Paulo hoje é muito mais bonita. Tu consegue enxergar a cidade. Tu não conseguia enxergar a cidade de São Paulo antes dessa decisão. O nosso centro histórico tem vocações, e ela também tem que ter uma vocação de mobiliário urbano. Quer dizer, tu não precisa ter um mobiliário urbano para toda a cidade igual. Tu pode ter um concurso público para o centro, outro para o Menino Deus, outro para o Moinho de Vento, outro para o Quarto Distrito. Então eu acho que esta discussão, ela tem vários desdobramentos. Que tem razão o Melo. Se o poder público não der exemplo, ele está prejudicando essa mudança de cultura. Então o poder público tem que estar dando o seu exemplo e fazendo a sua parte, exemplificando para a sociedade que ela também tem que fazer a sua. Aí o poder público pode sim chamar o cidadão, as empresas, a sua responsabilidade, porque ele está dando exemplo. Então, por exemplo, a questão das calçadas. Eu estava lendo hoje uma matéria nos jornais mostrando como nós avançamos na questão da melhoria das calçadas do centro. Já tem assim, quase 70%, né, desse trabalho feito aqui no centro histórico. Está faltando ainda muita coisa, tu anda e ainda vê problemas. Mas se tu te dar conta, está cheio de obras acontecendo, as pessoas arrumando a sua calçada, quer dizer, assumindo a sua responsabilidade. Aí houve a iniciativa da prefeitura, muito boa, muito correta. Houve uma responsabilização das pessoas, as pessoas tiveram prazo para se adequar, tem multa se não cumprir, tem um movimento na sociedade com eu curto, eu cuido, minha calçada, vamos começar a cuidar da calçada, é uma parte desse movimento. Então, eu acho que as coisas estão começando a ir por um bom caminho. Nós estamos contatando com a Unicinos, estamos afunilando para uma pesquisa para trabalhar junto essa questão comportamental. Porque não dá mais para fazer as coisas no Brasil no achismo, né? Eu acho que é assim, eu acho que é dessa forma. Não dá para ser assim, né? E uma pesquisa vai ser muito importante também para colaborar dos encaminhamentos, né? Como é que a sociedade participa desse debate? Primeiro, nós estamos fazendo então os encontros nas terças-feiras, às 19 horas, na Câmara Municipal, na sala 301. Tivemos direitos humanos. O próximo debate agora da semana vindoura vai tratar sobre os espaços públicos, de calçadas, enfim, monumentos. Então nós vamos ter uma mesa redonda para tratar disso. Sempre vai ter 2 ou 3 pessoas fazendo manifestações de 15 minutos e depois entra as entidades dando as suas contribuições para poder produzir o relatório. Bom, aqueles que não podem presencialmente estarem conosco, nós criamos na prefeitura, no site da Câmara, um texto onde você vai entrar e vai saber o que nós estamos discutindo, e ali ele pode se manifestar sim, dando a sua contribuição. Diz, olha, eu acho que aqui no meu bairro tem acontecido que o caminhão do lixo não passa na hora certa, as calçadas não estão corretas, tem que aumentar a multa. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, a questão das ciclovias. O Código de 79, ele não tratou disso porque não tinha ciclovia em Porto Alegre. Então veja, eu vou tratar de vários outros, não é? Mas este é fundamental. A Porto Alegre aprovou um plano cicloviário e está em pleno andamento da execução das obras. A democracia é custosa, mas ela é o caminho. O caminho é o diálogo para encontrar soluções. E o Código de Convivência é isso. É respeitar as diferenças nos espaços públicos, sabendo que o espaço público não é apenas do poder público, é de todos nós. Uma cidade sempre pode melhorar, independente dos recursos públicos, dependendo da capacidade de articulação de cada um que nela vive. O
programa Com a Câmara na Cidade termina aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre a nossa programação, é só enviar um e-mail para tvcamara@camarapoa.rs.gov.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.